Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui. Mais uma aula de IDP. Perfeito, agora sim está no lugar certo. Boa noite, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre um tema super diferente, que é a parte de inteligência artificial aplicada à comunicação, mas com assistentes virtuais, né? Como que está isso ao longo do tempo? Como vai ser a evolução desses assistentes virtuais, né? Então temos aí novidades aí que a gente vai discutir, aspectos interessantes que a gente vai tratar nesse contexto. Eu vou começar a projetar minha tela aqui. Opa! Vou pedir aqui para o Hugo me ajudar, porque eu não tenho como compartilhar a tela. Hugo, pode me ajudar aqui? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Ah, agora sim. Estamos aqui. Estou compartilhando a primeira tela aqui. Legal, agora sim está. Deixa eu ver. Só vou desligar, vou compartilhar de novo, que eu tenho que colocar com som. Aqui, Share Computer Sound. Aqui, pronto. Tirar o WhatsApp para não atrapalhar a gente. Bom, hoje foi um daqueles dias bem corridos, né? Muito trabalho, reuniões acabando agora há pouco. E vamos começar hoje, a aula de hoje, falando desse tema super diferente, que é o tema dos chatbots. Eu estou colocando aqui numa tela de cima, por isso que eu estou olhando para cima, os detalhes aqui, o chat, as câmeras. Fiquem à vontade para aparecer, para conversar. A gente vai ter esses momentos também, tá? Então hoje eu queria trazer para o final da aula um debate. A aula vai ser um pouquinho mais curta num contexto, mas vai ter bastante conteúdo para a gente observar, tá? Então vamos fazer um debate aqui, Ariadne. Esse é o momento. Então, vamos lá. Nós vamos começar, então, contextualizando um pouquinho da IA com a comunicação, só que nós já vamos direto para o ponto, né? Que é a questão dos assistentes virtuais. A data, desculpem, foi quando começou o segundo curso, mas a gente vai seguir nessa linha aqui. Então, começaram assistentes virtuais e a gente vai falar também sobre a questão de digitalização da comunicação, âncoras virtuais, né? Como isso está ocorrendo, como é essa questão do assistente virtual digitalizado. E, por fim, amanhã a gente vai falar um pouquinho da inteligência artificial utilizada aí para suportar e analisar contextos políticos. E um pouquinho disso entra aqui, ó,
entra no que a gente vai ver hoje. Vocês vão ver no final dessa aula, tá bom? Então, nós vamos começar a aula. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Cláudio Pinheiro, eu sou um dos cientistas de dados sênior da IBM, trabalho ali na parte de inteligência artificial e data science da IBM, com as plataformas do Watson, nos mais variados contextos. E também sou professor de várias pós-graduações aí do mercado, tá? Membros do Instituto Brasileiro de Neurociência, do Instituto de Tecnologia da IBM e vários outros. Bom, o ponto agora é a gente falar sobre esse contexto do assistente virtual. Então, cada vez mais nós estamos entrando em contato com as organizações, com as empresas, num aspecto digitalizado, né? E esse aspecto digitalizado está começando a ganhar voz, está começando a ganhar cara, está começando a ganhar forma, né? E isso está mudando bem o contexto de mercado que a gente está vivendo. Então, hoje, a gente interage entre nós mesmos das mais variadas formas. E por quê? Porque o ser humano ele é um ser, em geral, social, né? A gente tem esse costume, tem esse hábito, e a forma mais legal da gente interagir é conversando, estando juntos, né? Interagindo, não, sei lá, digitando simplesmente. Se a gente pudesse, a gente queria estar face a face com a pessoa, né? E interagir com gestos, voz, ter a questão da imagem, né? Então, essa é a forma natural da gente interagir. Se a gente for analisar no passado, quando a tecnologia começou a trazer uma unidade assim entre as pessoas no contexto de comunicação, como que era a comunicação? Surgiu primeiro o que para fazer a comunicação? De repente, a gente tinha as cartas, né? Então, a gente mandava cartas um para o outro e estava lá uma comunicação por escrito que tinha a vantagem de ser, de certa forma, precisa no que a gente queria falar. Ao longo do tempo, a gente evoluiu, né? E surgiram contextos de você conseguir efetivamente falar no telefone com alguém. Mas quando você queria mandar uma mensagem, algo assim, a evolução era um pager, né? Quem aí já usou um pager, um bip ali, né? Já pensou, tinha um pager, era coisa de médico, né? Tocava ali o pager dele, ele tinha que ir rapidamente para o hospital, porque ele estava de plantão ou algo assim. Então, tem alguns familiares que trabalham nessa área e o pager era um negócio que o Helder não sabe, né, Helder? Sei que você não sabe. Então, o pager é aquele negócio ali, aquele equipamento que era super moderno na época, coisa de elite, né? Tinha lá médico, tinha executivo, aqueles caras que tinham que ser encontrados, eu não podia perder uma oportunidade, e aí você mandava uma mensagem no pager, a pessoa ia para um telefone fixo e ligava para você, né? Olha só como é que era a situação. E aí depois surgiu o celular e começou uma interação melhor. O grande ponto, então, é que a gente já tem esse contexto embarcado no nosso dia a dia. E esse contexto de comunicação evoluiu. A Ariadne achava muito chique, né? Pois é, a gente sempre, todo mundo queria ter um equipamentinho eletrônico, né, Ariadne? E o mais interessante é que a gente está evoluindo, né? E agora, com os nossos novos equipamentos, nós estamos gerando cada vez mais informação. E olha o tipo de informação que a gente está gerando. Muito texto, tá? Só que o texto ele é levinho, ele não ocupa tanto volumetria de dados. A gente está gerando muitas imagens, cada vez mais imagens e vídeos e áudios, né? E percebam, agora o negócio é você ter uma vida digital, né? Se você trabalha numa empresa, você tem que ter influência pessoal num contexto digital no mercado, uma nova realidade aí presente. E também a gente tem, obviamente, os dados dos sensores. Aqui esses dados dos sensores estão crescendo, não é só os dados sensores de celular, mas também de todo tipo de equipamento que está sendo monitorado, tá? Então, eu estava nessa semana no evento da Associação Brasileira de Petróleo e Gás, né, onde estava apresentando sobre inteligência artificial, e a gente viu que cada vez mais as plataformas, as refinarias estão mais sensorizadas, cada vez mais
se usa esse contexto do em tempo real. Então, ali, os sensores estão crescendo mais nessa visão. Mas o grande ponto é que o ser humano está se comunicando cada vez mais. E se pudesse ter um holograma entre para mostrar a gente ali, para a gente ter essa questão de que a gente quer ver, a gente quer gesticular, a gente quer falar, né? Se possível até tocar, né? Tem gente que é sinestésica que gosta de ir lá abraçar outra pessoa e assim diante, né, o tempo todo. Então, você tem esse contexto aí de comunicação cada vez mais presente. E o mundo digital, ele está entrando nessa onda, né? Ele quer acoplar nesse tipo de visão. Nós temos ali os dados sendo gerados, os mais variados contextos, as volumetrias são enormes. Aqui aquele mapa musical do Spotify, que eu mostrei no primeiro curso, está disponível para todo mundo, onde a gente entende o gosto das pessoas. Aqui a questão de olhar nos dados não estruturados e puxar uma informação, que eu mostrei também do Watson News Explorer, que todo mundo pode acessar, né? Eu mostrei também que a gente pode usar as informações para nos trazer aí um benefício para a humanidade. O grande ponto é que nós estamos interagindo com os dados, e a forma mais legal de lidar com essa pluralidade, né, de informações, de dados e de tipos de dados, né, com essa pletora ali de conteúdo, é nos valermos de inteligência artificial. A inteligência artificial vai nos ajudar a nos conduzir ao longo de todos os tipos de informação, vai ser mesclada com contextos que a gente chama muito no mercado de business intelligence, onde a gente vai agregar os dados e mostrar de uma forma perceptível, né, compreensível, no nosso dia a dia. E o detalhe, a gente vai poder, a partir daí, ajudar na tomada de decisão. O ponto, então, é que as empresas estão se modernizando. Temos agora os nossos aparelhos celulares que nos permitem fazer cada vez mais coisas, né? Analisando imagens, conteúdos e textos. Nós temos ali os nossos relógios cada vez mais digitais. Já atendi várias ligações ali com o relógio, parecia aquele negocinho do Star Trek, né? Que eles falavam pelo relógio. Eu não vi muita vantagem nisso, nesse contexto, mas já rolou. É um negócio diferente. Você começa a se achar meio antigo, mesmo por estar falando num relógio. Né? A pessoa olha e fala: caramba, está falando com um relógio que é antigo, né? Coisa de filme antigo. E você tem também os mais variados tipos de aparelhos, como eu estou usando aí um celular, ou uma pulseira digital, algo assim, que nos permitem interagir conosco, né, desde o contexto de mensurar como a gente está, até no contexto de comunicação, né, no contexto de interação. Então, hoje em dia, você está ali andando e começa a tocar aqueles bip, bip, bip do WhatsApp, e você começa, aquilo atrai sua atenção e você vai lá e busca e começa a interagir. O ponto é que as organizações têm que lidar cada vez mais com essa volumetria de interação que está sendo constante. Tá? Sites gigantescos como o do Mercado Livre, eles conseguem fechar, por exemplo, a cada segundo, mais de 19 transações por segundo. Né? Tem mais de 465 visitas assim de compra por segundo. Eu diria que os volumes devem ser bem maiores do que esses. Tá? Vocês imaginam, em um segundo, atender, por exemplo, 464 pessoas, 500 pessoas por segundo. Não dá, né? Você teria que ter uma mega infraestrutura para fazer isso. E a forma de você lidar com isso é lidando com o contexto de assistentes virtuais. A gente já sabe que em 97, o contexto, a inteligência artificial interagiu com o ser humano numa disputa de lógica, de contexto lógico para resolver um problema. Em 97, o supercomputador Deep Blue da IBM venceu o campeão mundial de xadrez, o Garry Kasparov. Né? E a partir daí, o mundo mudou no contexto da potencialidade das máquinas. Entretanto, o grande problema ainda existia de que como as máquinas iam interagir conosco da forma que nós mais gostamos, que é no nosso idioma. Né? Já não é difícil assistir um filme que está em outro idioma. Né? Você pega um filme em chinês, complicou, né? Pensaram que eu ia falar inglês? Não. Um filme em chinês, um filme em russo, né? Um filme ucraniano. E aí, como é que fica? Fica difícil, a gente não consegue interagir com esses conteúdos facilmente. Né? Então, o grande ponto é que a gente gosta, para a máquina,
A forma de falar, o nosso idioma era algo assim incompreensível no contexto de comunicação. E aí surgiu esse grande desafio de criar inteligências artificiais que interagissem com o homem de uma forma que o homem interage com outro homem, que é a partir de um linguajar, que é a partir de um idioma, que é a partir de um aspecto de comunicação, né? É algo diferente. Então, a inteligência artificial ela é começar a ser mais humana na medida que ela interage conosco de uma forma humana. Então, um dos desafios que surgiu em 2011 foi o desafio de um jogo americano chamado Jeopardy, né? E esse jogo, né, Jeopardy, ele é como se fosse um jogo do milhão invertido, né? Você fala a resposta e tem que formular a pergunta. Então, para você formular a pergunta, você tem que saber efetivamente o contexto do que está sendo falado. E isso é muito interessante, porque eles colocaram 2 campeões desse jogo, que imagina, eram duas enciclopédias humanas. Os caras, sabe aquele seu amigo que sabe de tudo, né? Que você pergunta para ele coisas sobre música, ele sabe. Você pergunta para ele coisas sobre, sei lá, história, ele sabe. Alguns até brincam com ele, falam que ele é muito culto em cultura inútil, né? Sabe quem é o cantor, quem estava na novela, quem fez aquele papel, né? Alguns brincam assim, mas não considero assim, tá? Eu acho legal esse tipo, essas pessoas têm essa capacidade de saber tanto sobre tantos assuntos, né? Então imagina esses caras, essas pessoas assim que estão aí no seu lado. De repente você conhece alguém? Coloca aí no chat se você conhece alguém assim que manja de tudo. Quem que é essa pessoa aí no seu dia a dia que você fala assim, puxa, eu vou conversar com aquela pessoa, um poço de cultura, né? Ou até assim, puxa, sabe até de novela, impressionante, né? Temos essas situações presentes. E eles colocaram essas pessoas desse nível, treinadas, que estudavam também vários temas, para competir em jogos. E aí, qual que foi o desafio? Um grupo de cientistas falou, vamos competir nesse jogo aí. Nós vamos criar uma inteligência artificial. Eles estavam tomando café, viram o jogo passando na televisão, se reuniram e falaram, vamos competir naquele jogo ali. Nós vamos fazer uma IA que vai competir, vai ganhar aquele jogo das pessoas. Ela vai entender o que as pessoas falam e ela vai responder olhando ali o nosso conteúdo e vai responder do jeito que uma pessoa entende. Vai ser como se fosse um jogador digital. E eles fizeram isso. Então, em 2011, surgiu a inteligência artificial do Watson, que fazia isso, que interagia. E vamos ver um pouquinho mais sobre os detalhes disso, tá? Então, trouxe um pequeno vídeo que mostra isso aí para a gente. Vamos ver. Opa! Volta aqui. É você. Pronto. Matemática avançada e tecnologias de inteligência artificial com o machine learning. Em fevereiro de 2011, Watson finalmente fez sua estreia na TV para mostrar ao mundo o que tinha aprendido. Even a broken one of these on your wall is right twice a day. Opa, desculpa. Watson tenta entender a pergunta rompendo a frase em uma análise morfológica. Depois, faz uma varredura em bilhões de livros, artigos e documentos que cobrem uma grande variedade dos assuntos apresentados no jogo, para chegar a milhares de respostas possíveis. Watson então coleta, analisa e compara evidências de todo o material para reduzir as possibilidades. Milhares de algoritmos diferentes trabalham juntos para analisar a probabilidade de cada resposta possível. Watson classifica as possibilidades restantes de acordo com a probabilidade. Tudo isso acontece quase que instantaneamente. Watson. What is clock? Clock is correct. What is Christchurch? Yep. Who is Leo Tolstoy? Yes. Who is Henry VIII? Yes. What is narcolepsy? You are right again. And with that, you move to $36,681. A big lead. Em um momento histórico, Watson conseguiu derrotar 2 dos melhores jogadores de Jeopardy do mundo. Who is Stoker? I, for one, welcome our new computer overlord. A equipe sabia bem que essa tecnologia poderia fazer muito mais. Então, pessoal, percebam aí a potencialidade que existiu
quando eles criaram um supercomputador ali, ó, em 14 de janeiro de 2011, ali, ó, 5h38. Foi quando o Watson definitivamente venceu o jogo do Jeopardy. Então ele entendia o conteúdo que era falado, ele buscava numa base de dados da Wikipedia, que foi baixada para os supercomputadores, ou seja, ele não podia acessar a internet na época, e ele respondia baseado no que ele tinha de conteúdo, né? Então olha só que legal a potencialidade que existiu a partir do surgimento do Watson. E na última análise, essa tecnologia, o Watson, é uma das tecnologias de inteligência artificial mais usadas no mundo, no contexto de assistente virtual, tá? Só para vocês terem ideia. Então, percebam como se quebrou uma forte barreira quando isso aconteceu. A barreira de ter máquinas que se comunicam conosco como seres humanos, né? E quando você tem essa capacidade de fazer isso, você começa a perceber Matemática que, avançada. opa, vamos passar aqui, que você pode agora se preparar e criar interações a partir dos mais variados contextos. Hoje, você pode ter uma inteligência artificial como o Watson, de qualquer marca que você quiser, que está aprendendo sobre os mais variados tipos de conteúdos textuais. Por exemplo, de culinária, de direito, de administração. E aí o conteúdo que a gente costuma ver na faculdade está sendo utilizado e carregado nessas inteligências artificiais, de forma que a gente começa a criar um assistente virtual que pode ser como se fosse um auxiliar virtual para nós, naqueles conteúdos, naqueles contextos, que pode nos trazer à memória aquilo, né, que a gente já viu no passado e que tem a ver com aquele tópico. Parecido com um esquema do Google, só que busca mais do que a informação, mas também que as correlaciona e traz para a gente sugestões interessantes para a gente interagir. Então, olha só o potencial que surge agora para nós dentro desta visão, né? E aí, quando a gente tem esse contexto, a gente tem também novas possibilidades, né? Então, a primeira possibilidade que existe é de tentar interagir com o ser humano de uma forma mais digital possível, né? Mais humana possível, mais digital, mas mais humana possível. E uma das maneiras de fazer isso é tentar assumir uma face humana. Vocês perceberam que o Watson ali não tinha rosto, era uma máquina ali, uma bolinha girando. Olha só o que foi desenvolvido na China. A agência de notícias estatal da China, Xinhua, revelou nesta semana seu mais novo apresentador, um âncora virtual que utiliza algoritmos de inteligência artificial e um sintetizador de voz para simular um apresentador real lendo notícias. O âncora virtual foi apresentado durante a World Internet Conference e foi desenvolvido em parceria com a companhia Sogou, responsável pelo desenvolvimento de um mecanismo de busca. Ele é resultado de uma combinação de tecnologias e criado a partir de imagens e exemplos de vozes capturadas previamente e sintetizadas em tempo real para simular uma pessoa falando. A inteligência artificial em questão trabalha editando apenas a zona da boca de forma que esteja sincronizada com as notícias que são lidas com uma voz sintética. De acordo com o jornal chinês South China Morning Post, haverão 2 âncoras com inteligência artificial, um que fale a língua inglesa e o outro a chinesa. Então, olha só o potencial que existe nisso, né, pessoal? Essa capacidade de você usar a inteligência artificial e de uma forma hiper simples, né, você editar um pedaço da imagem. Então, olha só como a sacada deles. Eles falaram assim, bom, vamos digitalizar uma pessoa, mas como? Então eles pegaram aquele repórter, né, e filmaram ele fazendo isso, fazendo aquilo, tal, né, filmaram ele assim. E eles editaram essa parte aqui. Então o movimento ele se repetia ali, dele tá um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, aquela balançadinha, né?
a gente faz quando está à frente de alguém, né? Quando está meio que parado. Não está bem parado, faz pequenos movimentos. E eles editaram só essa área da boca. Olha que coisa simples. Então, eles virtualizaram, eles digitizaram, né, um assistente virtual que era simplesmente a pessoa, só que editado a boca dava naturalidade de que ela estava falando. E o interessante, falando o que eles queriam que falasse, porque eles gravaram também a voz e digitalizaram, né, a voz da pessoa. Então, ficou uma forma super legal de interagir, super simples de fazer isso. Né? Não é algo legal? Interessante? Mas e se você fosse um pouquinho além, né? Então a gente tem hoje os nossos assistentes virtuais que estão presentes aí no nosso dia a dia, né? Se você falar assim, e aí Google, oi Siri, né? Oi Alexa, eles vão conversar com você. Agora a ideia é que você pode avançar, de você ter um assistente virtual com uma cara, né? Com uma aparência, para se tornar cada vez mais humano. E aí esse assistente virtual, ele vai ter outro tipo de empatia conosco, né? Porque, entre aspas, ele vai parecer com um ser humano. Então, olha só, vamos ver um pedacinho disso aqui. Ó. Isso aqui é um exemplo de uma nova tecnologia criada por uma grande empresa de tecnologia que muita gente aqui tem material, que é a Samsung. Então a Samsung começou a demodular a voz de pessoas, imagem de pessoas, como uma pessoa se movimenta no dia a dia, no contexto mais natural possível, e a partir daí ela também começou a criar conjuntos de lógicas de pensamento e embarcar todo esse conteúdo em contextos de inteligência artificial para lançar o quê? O Neon. Né? Que vai ser o quê? Um ser humano artificial. Está aqui, ó. A Bloomberg falou isso. Então está aqui, ó. Esses seres humanos aqui são seres humanos artificiais. Eles querem interagir com você. Então aqui você pode ter um colega, está tentando falar aqui com a gente. Você pode ter um colega aqui que pode falar contigo no idioma que você quiser. E a parte legal, né? Ele pode ter várias funcionalidades. Um pode ser seu professor de educação física, a outra pode ser uma auxiliar dentro de um voo onde você interage com ela o tempo todo, outro pode ser um consultor e outra pode ser uma amiga, né, que está interagindo com você no dia a dia. Então, essas inteligências artificiais da Samsung, elas são projetadas em telas maiores, né, que permitem para nós a interação dessa forma com algo que está presente ali no contexto digital. É como se você tivesse um vidro e a pessoa estivesse do outro lado do vidro. É algo assim bem legal. O stand da Samsung eram diversas telas gigantescas interligadas, né? Como se fossem paredes de telas. E aí esses assistentes virtuais, cada um estava numa tela ali interagindo com as pessoas no conteúdo que a pessoa queria. Então não é mais só falar. Você pode ter um assistente virtual. E esse assistente virtual com uma aparência, você pode definir a aparência dele. Então, olha que coisa diferente, né? Começa a gente perceber coisas que a gente vê em filmes que podem estar interagindo conosco. E o interessante, o conteúdo desse assistente virtual pode replicar as ideias de uma pessoa, o linguajar de uma pessoa, o que foi dito por uma pessoa, de forma que você pode ter ele sendo utilizado em mais variados contextos, como lembrança de pessoas famosas, lembrança de familiares, coisas assim, né? Que você pode interagir dessa forma. É um novo mundo, né? Desafiador. Ou então, simplesmente, pessoas criadas totalmente digitalmente, que não existem, não nasceu ninguém assim, e você digitaliza e cria a pessoa a partir da inteligência artificial, um ser humano digital que não existe, né? Mas que tem as características de uma pessoa. Né? Então, essa é uma tendência premente agora nesse contexto do mundo digital. O que vocês acham disso? O que vocês me dizem desse tipo de visão? Vocês acham que isso aí avança, não avança? O que vocês me dizem? Pensem a esse respeito.
Eu acho que vai avançar. Então, o Helder já está indo mais além, né? Já está botando o contexto do Blade Runner. Você percebe o seguinte, esse ponto que o Helder colocou é bem importante, que consiste no quê? Vocês percebem que as pessoas digitalizadas numa tela, elas são muito mais simples de trabalhar do que você ter um robô. Porque o robô ele tem todo o custo da biomecânica que está presente ali, né? Ou simplesmente da eletrônica e da mecânica que está presente ali. Mas o assistente virtual na tela é muito mais simples, porque você está só exibindo ele. E aí fica mais fácil. E aí você tem aquele famoso espelho ali, né, da Branca de Neve ali, que pode estar conversando com a rainha, com a princesa, digitalizado aí para a gente, falando o que a gente quiser, em variados contextos. E aí, a gente já tem essa capacidade, percebe que o assistente pode interagir, mas o quanto ele é capaz de ser humano? E aí o Google lançou uma iniciativa chamada Google Duplex, que foi uma iniciativa assim, super legal, né? E a Ariadne botou um ponto ali legal também, né? A questão mercadológica do custo humano. Pois é, isso é uma realidade, tá? Se o negócio é repetitivo, se o negócio é sempre a mesma coisa, um dia a inteligência artificial automatiza. E isso faz toda a diferença. Bom, o ponto é que nós temos também uma nova iniciativa da Google, que é chamada de Google Duplex. E a ideia era ser o mais humanizado possível para interagir com o ser humano. Vamos ver um pedacinho disso. But even in the US, 60% of small businesses don't have an online booking system set up. We think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. Vou tirar a câmera aqui para não melhorar a imagem aqui, tá bom? So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have at 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. That was a real call you just heard. The amazing thing is the assistant can actually understand the nuances of conversation. We've been working on this technology for many years. It's called Google Duplex. Let me give you another example. Let's say you want to call a restaurant, but maybe it's a small restaurant which is not easily available to book online. The call actually goes a bit differently than expected. So take a listen. Mais exemplo. See how may I hear you? Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For 7 people? It's for 4 people. 4 people? When? Next Wednesday at 6 p.m. Oh, actually we leave here for like upper 5 people. For 4 people you can come. How long is the wait usually to be seated? For when, tomorrow or weekday or? For next Wednesday, the 7th. Oh no, it's not too busy. You can come for 4 people, okay? Oh, I gotcha. Thanks. Bye bye.
Então tá aí, pessoal. Então percebam o nuance de uma inteligência artificial que consegue detectar essas situações e começa a interagir de uma forma cada vez mais natural, parecida com o ser humano. A gente chama isso aí de chit-chats, né? Então você tenta criar uma comunicação colocando ali gírias, colocando ali expressões da região, expressões do dia a dia, expressões assim que são mais do nosso dia a dia, né? É óbvio que você não vai ter inteligência artificial chamando valeu, mano, né? Valeu, top, mano, e assim diante. Porque, de repente, não é legal uma empresa botar uma IA fazendo isso, né? Mas alguns aspectos podem ser incorporados, como, muito da hora, maneiro isso, e esse tipo de coisa, né? Depende da região, você vai colocar a gíria ali que for mais interessante. Então, a gente torna cada vez mais a inteligência artificial interagindo como se fosse um ser humano. E isso faz muita diferença, tá? Nos conteúdos textuais, a gente consegue fazer muita diferença. Só que indo na área de negócios, como ficaria isso? E eu trouxe uma outra abordagem, é uma abordagem bem comercial, tá? Não é tão comum ver essa implementação. Mas olha só que interessante, pode ser uma premonição ali do que vai ser o mundo no futuro, nesse contexto, tá? Vou tirar a câmera para melhorar aqui o áudio. Que pena, não pegou aqui o áudio, só tem a legenda. Mas eu vou passar o link para vocês depois. Deixa eu ver aqui. É uma pena aqui. A gente pode depois sair e entrar nesse link, né? Que é um assistente virtual da Google, da Oracle. Então ele vai perguntando e ela vai conversando com o assistente virtual. Né? Vamos dar uma paradinha aqui, vamos entrar nisso aqui. Vamos pegar esse link aqui, peraí. Vamos ver aqui, saiu. Legal, estamos aqui. Peraí, cadê vocês? Legal. Eu vou colocar aqui numa outra tela e aí a gente vê isso. Que esse vídeo é bem interessante porque ele mostra uma aplicação mais próxima da gente ter, né? E tem muito contexto de negócios. E ele quebra um paradigma interessante, que é o paradigma de você ter um assistente virtual que acessa uma base de dados, uma base de conhecimento para trazer essas informações. É claro que já tem vários assistentes virtuais que fazem isso, né? Mas o videozinho deles ficou muito bom. Então, eu quis colocar aqui. Tem o Watson que faz isso, tem acho que o Google que faz isso, tem o Alexa que já busca em base de dados, né? E, obviamente, esse aqui deve buscar também. Então, conectei aqui, não é este. Só um segundinho, já vou conectar aqui para todos nós aqui vermos isso. E é bem interessante esse videozinho aqui, porque ele tem esse conteúdo. Então, o paradigma é a quebra do contexto, acessando bases de dados para responder a questão e cruzando informações, né? Vamos ver se aparece aqui. Puxa vida. Que pena que não está aqui o Digital Assistant da Oracle aqui. Tem um aqui, mas ele... Digital Assistant. Vamos ver aqui, ó. Digital Assistant. Vamos ver. Parece. Chegou, achei. Pronto. Vou mandar o link para vocês do vídeo, para vocês terem também. Está aqui. Vou pegar aqui no chat. Já mando agora aqui para vocês. Pronto. Tá? Então,
Estou mandando aqui no chat para vocês. É do canal da Oracle. Tem esse videozinho aqui. E eu vou projetar aqui na outra tela para vocês verem isso. Vamos lá. Vamos ver se vocês não estiverem ouvindo, me avisa. Ana, que bom te encontrar aqui. Bom dia. Dei uma lida nos relatórios para a reunião de board. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade pela frente, mas eu vou precisar da sua ajuda. Oracle, simule o tempo médio e a margem de lucro, considerando o novo porto para o envio dos produtos. Considerando o porto alternativo, o tempo de entrega cairia pela metade. Se a gente mudar o nosso plano logístico para o novo porto, o prazo de entrega cai pela metade. Nossa margem de lucro sobe de 30% para 34% e o nosso faturamento sobe de 650 para 770 milhões. E quantas pessoas a gente precisaria contratar? Quantas pessoas teriam que ser contratadas para essa operação? 60 pessoas. E de acordo com o nosso programa de diversidade e com a ajuda da startup, a gente já tem um ganho de performance de até 33%. 33%? E como é que a gente está nesse processo? Oi, Ana. Sim, tudo bem? Claro. Eu vou ver a lista de vagas e a gente começa a procurar essas pessoas agora mesmo. Oracle, cruza a nossa base de candidatos com o arquivo lista de vagas. Oracle, atualize o número de candidatos pré-selecionados. 330 candidatos pré-selecionados até 7h54. E os custos? Você tem alguma ideia? Oracle, envia os custos e o pedido de aprovação para o board. Enviado. Excelente, Ana. Nos vemos na reunião. Até já. Então, tá aí. Esse é um exemplo de um contexto onde a gente tem uma aplicação de inteligência artificial, né, fazendo essa interação com o banco de dados e executando aquelas tarefas analíticas que nós vimos anteriormente, tá? Buscando em bases de dados informações e trazendo conteúdos para nós, né, e conclusões em cima disso. Então, vocês lembram das tarefas analíticas, né? Segmentação, sumarização, classificação, né? A recomendação e a previsão que nós vimos anteriormente. Para cada uma delas, nós falamos que existem algoritmos. E cada um daqueles algoritmos traria um tipo de resposta para nós. Isso a gente viu com o brand, mas podia ser qualquer brand. A gente tem exemplos de implementação de coisas bem similares a isso, com vários brands, tá? Com IBM, com Google, com outras fornecedores. E olha que interessante essa possibilidade, porque você tem uma máquina que está buscando as informações, correlacionando os dados e trazendo o resultado dessa correlação que foi criada por alguém, né? Alguém criou essa automação de buscar de acordo com a tarefa analítica, processar o algoritmo, escolher automaticamente o melhor algoritmo e trazer a resposta. Hoje mesmo eu fiz algo parecido com isso, né, para um banco brasileiro. Então, isso aí é uma coisa super legal que está presente para a gente agora de possibilidades. Mas e como seria essa questão do assistente virtual, né, vencendo um desafio bem brasileiro, né? Uma coisa que é uma demanda do Brasil, uma necessidade nossa, da nossa nação, que é a questão da educação. Vocês acreditam que o assistente virtual pode ajudar na educação? O que vocês acham? Tem possibilidades? Eu acredito que tem. Vamos ver um exemplinho disso, né? Então, está aqui. Vamos passar agora e vamos ver na prática que é algo que pode acontecer aqui. Isso aí, Shirley. Tem sim. Então vamos ver isso aqui. Há alguns estudiosos que dizem que o que diferencia mesmo os homens do resto dos animais é o potencial de fazer arte. Mas no Brasil, mais de 70% da população nunca esteve num museu ou numa instituição cultural. Uma coisa que eu não gosto muito é algumas artes que eu não entendo muito bem.
gosto da arte de ruas, grafites, e porque essas artes eu entendo mais e tem muitas pelas ruas. Eu gosto de arte, mas eu nunca tive a oportunidade de ir ao museu. Não é um ambiente que fala comigo. O que é esse jovem ou o que é esse público que fala que não tem interesse em museus está precisando? Uma dessas possibilidades é que ele quer interagir mais com as obras, é que ele quer conversar com as obras. O grande desafio para nós era relacionar a inteligência artificial com a arte. Porque normalmente em museu você encontra o quê? Aquele rádiozinho que você vai ouvindo. Você não interage de fato. Aqui não. A IBM e a Pinacoteca estão usando a inteligência artificial do Watson para que você possa, literalmente, conversar com as obras de arte. Perguntar qualquer coisa do jeito que quiser e ter uma resposta sobre aquela obra. Então, a gente criou uma aplicação com todo o poder cognitivo do Watson. A partir de uma seleção de obras da Pinacoteca, junto com educadores e curadores, ensinamos sobre arte brasileira para que ele responda sobre detalhes, história, contexto e até a relação com assuntos do dia a dia. Qual o contexto histórico dessa obra? Quantas bananeiras tem no Bananal? E você, gosta de jogar futebol? Em 1934, o futebol já era um enorme sucesso no Brasil, mas trabalhando duro na lavoura. O mestiço provavelmente não tinha tempo para jogar. Por que é um amor impossível? O que são as duas figuras no quadro? Qual estilo de pintura foi usado nessa obra? O Bananal é uma mistura de dois estilos. O expressionismo é visto nas distorções da figura humana e o cubismo no paredão de folhas. Eu acho super válido conversar com essa arte de uma forma direta, podendo fazer perguntas totalmente malucas, não tendo vergonha das perguntas que ela pode colocar. Quantos anos ele tem? Essa obra é de 1967. Se estivesse vivo, esse porco teria 50 anos e seria o porco mais velho do mundo. De quem você tem saudade? Alguns elementos podem nos ajudar. O chapéu pendurado na parede indicam que tinha um homem na casa. A foto em suas mãos, as lágrimas em seu rosto e as roupas pretas nos levam a crer que esse homem morreu. Tem a ver muito comigo, porque eu tenho saudade do meu pai. Muita. Então tá aí. Uma aplicação que ajudou a levar mais brasileiros aí para o museu e que nos ajudou a compreender um pouco melhor, né, essa realidade das informações, dos dados, acessando conteúdos. E a parte legal de tudo isso é que quando a gente pode imaginar, poxa, então tá tranquilo, é só treinar um pouquinho e tá tudo certo, já vai funcionar. Não é assim, pessoal. Nós temos uma criatividade para fazer perguntas de formas diferentes, de aspectos diferentes, de situações diferentes, que são, assim, absurdas. É muita possibilidade, muitas variáveis que podem ter numa pergunta. Então, nós temos que constantemente ter uma equipe percebendo as perguntas que a inteligência artificial não respondeu e treinando a inteligência artificial, de forma que o trabalho dessa equipe que treina a inteligência artificial não acaba nunca. Você vai falar assim, não, treinou aqui 6 meses, já está bom. Mas não está. Precisa treinar e continuar treinando e assim vai. Por quê? Porque senão não atende todo mundo. Vai atender, de repente, 80% das pessoas dentro de um escopo limitado. Às vezes 100%, mas 90%, mas dentro de um escopo limitado. Então, quando você amplia, a coisa fica mais complexa, né? E essa complexidade é um tema interessante nesse contexto de inteligência artificial. Então, vamos imaginar o seguinte: eu estou dentro dessa visão de complexidade, mas eu gostaria de fazer o seguinte, eu gostaria de ir um pouco além. Eu gostaria de ter uma inteligência artificial que não buscasse as informações, que não simplesmente
fosse lá para mim, conectasse numa base de dados e me trouxesse a resposta. Eu queria alguém que discutisse comigo sobre o tema, que me levasse, que me iluminasse sobre algum tipo de conteúdo, que me levasse a pensar e avaliar as possibilidades, que junto comigo analisasse e me desse opiniões digitais, opiniões de uma inteligência artificial. E isso aí é algo super interessante que já está presente no nosso dia a dia. Surgiu um projeto, alguns anos atrás, focado nesse contexto. E aí eles pegaram um tema interessante para abordar, que era o tema dos debates. Tá? Então, a origem do debate, né, ela não está no conflito e na competição, mas geralmente na discussão, na democracia, né? Na capacidade de enriquecer e melhorar a nossa tomada de decisão. A gente tem ali um congresso nacional ali para discutir sobre o tema, tendo os mais variados matizes de opiniões, de ideias, de conceitos, e eles interagindo nessa discussão sobre o tema, eles trazem, de repente, algo que pode ser enriquecedor, que possa ser válido, que possa ser útil para a sociedade. Essa é a visão que a gente tem da nossa abordagem, né, central sobre o que seria, de repente, um congresso, um senado, algo nesse contexto. E quando a gente pega uma inteligência artificial que não tem interesses nenhum pessoal, de contexto de se reeleger, no contexto de poder, no contexto de bairrismo, quando você pega algo que pudesse interagir nisso, imagina como seriam as possibilidades. Então, a gente tem um exemplo aqui focado nessa questão do debate. E eu trouxe um pequeno vídeo que fala desse projeto aqui. O projeto chama Projeto IBM Debater. Tá? Ele é um projeto que fala sobre inteligência artificial, uma inteligência artificial criada pela IBM alguns anos atrás e que hoje já está começando a estar presente nos produtos comerciais que estão sendo entregues. Tá? Então você já pode ter isso acessando e trabalhando com você nos seus produtos, na sua empresa, com essa visão do debater. Então vamos ver um pedacinho sobre isso. Tá? Tomara que gostem de escutar e de assistir a debates entre um sistema totalmente automatizado e humanos especialistas em debates. Divirtam-se. Nosso primeiro tópico, como está escrito aqui atrás, é se deveríamos ou não legalizar as apostas esportivas. Esses assuntos não foram apresentados previamente ao sistema e nem fizeram parte do treinamento. A única informação fornecida é o tópico. Do lado que vai apoiar a legalização, temos o nosso sistema de debate, e do lado que vai se opor a ela, a querida Raya Eichler. Então vamos dar início ao debate. Saudações, Raya. É um prazer encontrá-la de novo. Tomara que hoje eu me saia melhor que da última vez que enfrentei seus argumentos convincentes. Ou que pelo menos você demonstre misericórdia. Quando o debatedor recebe um tópico, ele primeiro tenta compreender o significado desse tópico. Então, ele analisa centenas de milhões de artigos para identificar argumentos que potencialmente poderiam ser usados para construir a defesa de um posicionamento. O sistema faz isso usando um processamento de linguagem natural, machine learning e técnicas de raciocínio para entender os temas implícitos no debate e apresentar argumentos de uma forma eficiente e convincente. Eu sugiro que deveríamos legalizar as apostas esportivas. Temos o direito de decidir como as pessoas devem se comportar, ou as pessoas têm o direito de decidir quais atitudes querem tomar. O propósito da legislação não é definir a moralidade ou ensinar a ética. A questão apresentada pelo sistema de debate é se temos o direito de decidir como os outros se comportam, e a resposta é sim. Primeiro, quando a capacidade da pessoa de tomar uma decisão totalmente racional está abalada, e segundo, quando isso afeta negativamente os outros de maneira concreta. O sistema precisa ouvir o oponente por 4 minutos. Não só dizendo uma única frase. O oponente fala rápido, cria argumentos complexos, levanta considerações éticas e o sistema precisa, de alguma forma, entender os fundamentos da coisa e apresentar uma resposta apropriada.
Após apresentar seu argumento inicial, o sistema ouve a réplica do adversário e então constrói uma tréplica com base no que ouviu. Raya sugeriu que temos uma obrigação de proteger nossos cidadãos. Gostaria de apresentar uma visão distinta. Acredito que usamos a desculpa de proteger cidadãos para justificar a limitação da liberdade das escolhas de cada um. O envolvimento quando outra pessoa está tomando uma decisão que afeta única e exclusivamente a ela, infringe os direitos básicos do cidadão. O problema é que no caso das apostas, o único momento em que a pessoa faz uma escolha racional é quando realiza a primeira aposta. Depois ela continua fazendo apostas, mas não de uma maneira racional, e sim por causa do vício. É nesse ponto que o governo tem que se envolver e mostrar o quanto isso é perigoso. Acho que todos concordamos que as apostas esportivas têm efeitos negativos que normalmente envolvem a exploração de fraquezas. Mas a melhor forma de ajudar não é dizendo às pessoas o que não fazer, e sim mudando o ambiente e as condições dessas pessoas. Por isso, continuo firme em meu posicionamento de legalizar as apostas esportivas. Então tá aí. Foi o primeiro debate entre uma inteligência artificial e um ser humano, né, desenvolvido. E olha só o que é você ter uma inteligência artificial, como eu falei no outro treinamento, que pode retirar vieses, que pode retirar preconceitos, que pode tirar ideologias na hora de tomar uma decisão, que ela vai no contexto mais lógico, mais racional, mais, sei lá, de repente até mais apaixonado, né? Um lado mais humano da coisa. Pergunto para vocês, quem ganhou esse debate aqui? A Raya ou a inteligência artificial ali, o debater? Quem ganhou? Coloca aí na opinião de vocês. Tem a resposta aqui na sequência. Legal, a inteligência artificial, né? O Helder colocou. Mais alguém? Boa, Ariadne, boa. Interessante. Legal. Tem um tempo de esperar, tá? Ele espera um pouquinho também. Ela tem que esperar um tempinho para formular a resposta, mas é bem por aí. Bom, vamos ver quem ganhou, pessoal. Boa, Shirley. Vamos ver. Tomara que gostem disso. Após o debate, os membros da plateia votam para determinar quem venceu. O sistema de debate conseguiu aumentar seu apoio em 10% e Raya conseguiu aumentar seu apoio em 12%. Foi quase empate. Então, quem venceu foi o ser humano. Mas olha só, 10% daquele público acreditou, foi para o lado da inteligência artificial. 12% foi para o lado da Raya. Então, olha só o potencial que existe, né? E a Raya é uma debatedora profissional. Imagina se a inteligência artificial se depara com uma pessoa que não é uma debatedora profissional. Então, aí fica complicado, né? Então, nós estamos falando assim, por exemplo, de colocar um corredor de provas assim de curta distância contra uma pessoa normal, né? Então, é complicado. Se você colocar uma pessoa normal para correr, fica difícil. Então, existem várias situações que podem acontecer. E um contexto que pode acontecer aqui, né, é que você pode ter essa conversa sendo realizada numa visão de atendimento ao cliente. Então, cada vez mais nós temos essa questão aqui do atendimento ao cliente, né, que você faz. E o contexto de atendimento ao cliente, de repente, é algo que você precisa 24 horas. Você não quer um negócio que seja só no horário comercial, né? Então, para isso, você pode ter ali uma inteligência artificial, né, que pode estar te auxiliando nesse contexto. E isso faz toda a diferença, porque a inteligência artificial vai entender as perguntas e vai buscar trazer as respostas para os clientes. A agilidade de atendimento é muito maior, porque você não vai ficar esperando numa fila para ser atendido, né? Numa fila virtual para ser atendido. Então, tem aquele negócio, você liga para um lugar e fala assim, no momento, todas as nossas linhas todos os nossos atendentes estão ocupados.
A sua ligação é muito importante para nós. Agora, tempo médio de atendimento, 7 minutos, 8 minutos, 15 minutos. Então, depende do horário, depende do momento, você vai ter essa fila para ser atendido. E a empresa que quiser tirar essa fila tem duas formas. Ou ela gasta mais contratando mais PAs, né, mais pontos de atendimento, ou ela coloca uma inteligência artificial que escala automaticamente a volumetria de atendimento. E um detalhe interessante, você cria níveis de atendimento. Né? O primeiro nível pode ser uma inteligência artificial. Se ele não conseguir responder, você passa para o atendente. Então, você tirou aquele bolo de gente que está chegando ali, que está com coisas triviais, às vezes, para perguntar, a IA já atende, e aí o que ela não responder, que não resolveu para o cliente, passa para o atendente, que fica desafogado, né, de ficar ali o tempo todo conectado com mais uma pessoa, e logo que deseja tem que conectar com outra pessoa, e assim vai. Né? Então, essa é uma grande utilização desse tipo de contexto. Tá? Então, cada vez mais, todas as empresas estão tendo que colocar no seu site um tipo de atendente virtual. Para quê? Para ser uma empresa que tem produtividade, que entrega um conteúdo, um benefício diferenciado frente ao mercado. Tá? Se você quer ter uma dúvida sobre algo, você entra em contato com a empresa às 9 horas da noite, não vai rolar, né? No telefone não vai rolar. Mas, se você tiver um assistente virtual, você, de repente, consegue esclarecer, interagir com essa dúvida. Algumas empresas de TV a cabo estão criando as suas próprias formas de o cliente, usando a IA, resolver o problema dele, né? Sem precisar fazer aquele negócio de ligar, pedir para aumentar o sinal, reforçar o sinal e assim diante. Tá? Bom, dentro desse contexto, existem também outros tipos de aplicação. E aqui tem um outro tipo de aplicação bem diferente. Olha só. Essa aplicação aqui da Volkswagen. Mãe, atriz, empresária, filha, esposa, irmã, mulher. Mulher, às vezes, só quer uma ajudinha naquelas horas que dá um branco. E a Volkswagen percebeu que é impossível a gente saber tudo. Por isso, o T-Cross tem um manual cognitivo. O manual cognitivo é um assistente baseado em inteligência artificial que responde a toda e qualquer dúvida que você tem sobre o carro. Oi, T-Cross. Quanto vai custar a minha primeira revisão? Débora, o seu carro está contemplado com as 3 primeiras revisões sem custo. Não é demais? Lembrei de um detalhe que devemos agradecer à inteligência humana. O T-Cross tem 4 entradas USB, 2 na frente e 2 atrás. Um detalhe que faz toda a diferença para quem viaja em família. E os bancos traseiros também rebatem facilmente, deixando o porta-malas, que já é bom, ainda melhor. Volkswagen, muito obrigada. Esse é o T-Cross. Intuitivo, prático, seguro, cool. T-Cross. Um SUV como você nunca viu. Então hoje, se você for ver uma propaganda da Volkswagen, você vai perceber que eles sempre colocam a questão da inteligência artificial embarcada. É um negócio diferente, né? Você não sabe qual que é a potência do carro, se ele é 2.0, 1.0, mas você sabe que ele tem a inteligência artificial embarcada. Já pensou? É um ponto tão diferencial que está presente em todas as comunicações da marca. E o detalhe, eles foram tão inteligentes que eles falaram assim, para que eu vou colocar isso no meu assistente do carro? Eu vou colocar isso num aplicativo que eu posso colocar no celular da pessoa. Então, o hardware vai ser o celular da pessoa. E a conexão ali vai ser feita pela pessoa. Então, ela vai interagir com o carro a partir do aparelho dela, que vai estar sempre com ela. Então, é uma ideia super prática que permite que qualquer veículo, mesmo sem uma central multimídia super avançada, consiga interagir com o usuário. Legal essa ideia, né? Super inteligente e está presente cada vez mais veículos dessa marca e da Mercedes também usa o mesmo sistema de inteligência artificial, algumas embarcadas já na central de multimídia e em outras marcas também, né, que usam fortemente esse contexto e esse tipo de assistente virtual, né? A gente já conversa com vários veículos, né, da Citroën, da BMW, da Volvo, né? Você já consegue conversar com o carro. Mas interessante isso, né? De você ter esse assistente virtual para qualquer veículo, mesmo que ele não seja
um veículo assim, que tem uma central multimídia embarcada. O outro ponto é esse aqui, ó. Isso aqui mudou o mercado, pessoal. Isso aqui teve um impacto tão grande, mudou o mercado. Foi quando, em 2018, né, o Bradesco resolveu implementar um assistente virtual. E olha só, e olha o que aconteceu. Todos os dias. Bia. 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 Será que ajuda? Tô sem grana, cheio de conta. Precisando de crédito? Fale com a Bia. Ela ajuda inclusive quem ainda não tem conta do Bradesco. Que dia louco, não tive tempo pra nada. Bia, como é que fechou a bolsa? Por que eu não tenho uma conta no Bradesco ainda? Quero abrir uma conta. Putz, e agora? Bia, meu carro quebrou. Me ajuda! Tá tudo bem, a Bia chama o seguro pra você. Bia, onde eu acho um Bradesco aqui perto? Sacar pra quê? Ih, esqueci a carteira. De novo. Bia, ajuda lá aí. Relaxa, dá pra pagar com o celular. Antes das férias, tem que correr com muita coisa. Libera meu cartão, Bia. Mais que atender, a Bia entende e aprende com você. Bia, eu preciso de... Quem é Bia? Fale com a Bia e abra sua conta. Experimente o futuro hoje. Bradesco, pra frente. Tá aí. Então a Bia, ela começou com uma iniciativa do Bradesco e eles tinham uma equipe de especialistas que atendiam chamadas de gerentes, ou seja, era uma equipe interna, né? E essa equipe interna, ela começou a treinar a inteligência artificial. E aí os gerentes que para ser atendidos demoravam um bom tempo, né? Porque imagina, um banco com tantas agências que é o Bradesco, quando o gerente tem uma dúvida, alguns gerentes, imagina, se vier uma dúvida de cada agência, de 5 por dia, já dá um overfitting ali, já lota ali, né, o número de chamadas. E aí o que acontece? Não é uma chamada trivial, porque se o gerente não sabe, é porque é um problema mesmo, né? Então o cara tem que consultar, acessar e assim diante. Então eles começaram treinando a inteligência artificial com os especialistas que atendiam esses gerentes. E essa equipe de especialistas está aqui em cima, ó, eles deixaram de fazer o trabalho de ficar atendendo o gerente para ficar programando inteligências artificiais. Eles viraram as mães e os pais de inteligências artificiais. Então, eles ficam. O trabalho deles agora é treinar a inteligência artificial para as dúvidas que surgem dos gerentes. Funcionou tão bem que eles começaram a implementar para os clientes. E a Bia, em 2016, já tinha feito 100 milhões de interações. Tá? Em 2016. Em 2018, eles começaram a colocá-la para abrir contas. E ela apoiava a abertura de contas e começou abrindo mais de 78 mil contas. Tá? No contexto digital. E hoje ela já passa dos 200 milhões de interações, vai muito menos, e ela responde qualquer pergunta assim, a respeito do contexto dela, então treinando para responder cada vez mais em até 3 segundos. Então é um outro contexto, né? É uma questão do banco presente, de um banco online, do banco onde você não tem que esperar o gerente atender outra pessoa para depois te atender, né? Ou esperar que ele retorne para você, sei lá quando. Você tem ali uma inteligência artificial que interage contigo como se fosse um gerente virtual. Então isso fez toda a diferença, mudou a cara do Bradesco no Brasil e no mundo, tá? Porque isso foi referência mundial, né? Foi apresentado em congressos, em eventos com centenas de milhares de pessoas ali somando todos os eventos. Foi um negócio fantástico que catapultou o Bradesco ali no contexto de tecnologia, né? Então a gente tem outro exemplo forte de aplicação de inteligência artificial, que é a Bia. E aí a gente entra no seguinte contexto, né? Para onde vai esse caminho da inteligência artificial? A gente sabe que existem alguns conceitos do que é a inteligência artificial em si. A gente tem uma visão que a inteligência existem minimamente 2 tipos, ampliadamente 3 tipos de inteligência artificial. Então, e é o mais comum do nosso dia a dia, é essa inteligência artificial que a gente interage, né? Que é uma inteligência artificial limitada, uma narrow, né, artificial intelligence. Então, em geral, ela é o quê? Ela é uma máquina reativa, ela tem uma capacidade de interação limitada e ela atua em contextos específicos.
Então, você pode ter uma inteligência artificial te ajudando a calcular a rota, como no Waze. Você pode ter uma inteligência artificial ajudando a identificar imagens, como a gente tem ali no Google Lens. Você pode ter uma inteligência artificial conversando com a pessoa, com uma Bia, né? Tem o Watson por trás. Você pode ter uma inteligência artificial respondendo o chatbot, ou interagindo com você no celular, como a Siri, né? Então, você pode ter uma inteligência artificial que atende contextos, mas, em geral, ela é reativa e ela é limitada por um poder de processamento. Então, essa é a nossa realidade. Temos muito que avançar, estamos muito longe. O projeto Debater está avançando, está evoluindo bastante, vários outros projetos, né? A gente tem ali da Hanson Robotics, a primeira cidadã digital, né? Que é a Sofia, que é uma cidadã oficial da Arábia Saudita, ganhou a cidadania, né? Como uma vida cibernética reconhecida. Então, tem essa visão, mas ainda é algo limitado. O outro tipo de inteligência artificial é uma inteligência artificial que a gente chama de geral, né? Ou, em inglês, a galera gosta de falar AGI, né? Então, os grandes especialistas de inteligência artificial, eles estão tentando caminhar rapidamente para esse lado, mas é muito difícil, é muito complexo. Você criar uma máquina que tenha uma capacidade de pensar tão poderosa assim quanto um ser humano. Então, no contexto de juntar os pensamentos, de criar ideias, de inovar, de ser autoconsciente. Tá? Então, o Ray Kurzweil é um cientista futurologista que dizia que a inteligência artificial ia vencer o homem no jogo de xadrez até o ano 2000. Venceu em 97. E ele acredita que até 2029 você vai ter um tipo de inteligência artificial minimamente autoconsciente. Então, é uma nova realidade que está presente aí, que pode impactar no nosso dia a dia, mas bem lá no futuro, tá, pessoal? Está longe ainda, né? Então, é uma situação aí que está presente, que estão buscando isso. E o sueco Nick Bostrom, em 2003, ele criou um conceito chamado de superinteligência artificial. E aí é mais do que aquele que a gente vê na ficção científica. Por quê? Ele tem uma criatividade embarcada nessa inteligência artificial, curiosidade, sentimentos, coisas de seres humanos. Então, esse contexto aqui dessa superinteligência artificial é ainda mais distante do que a gente pode imaginar. Mas, né, nunca se sabe. Né? A gente saiu num contexto evolutivo, né, quando criou uma máquina ali, um computador, até chegar na Lua de uma forma assim, muito rápida. Né? Então, todas as possibilidades estão aí, presentes. O que vocês acham disso? Na opinião de vocês, a inteligência artificial pode ser criativa? Esse é o momento, pode falar. Acho que sim. Boa, Ariadne. É uma visão interessante. Pode, o Mário confirma. Então, a Shirley também. Então, dentro desta visão, vamos ver o que fizeram aqui também. Um grupo de pessoas de uma empresa de tecnologia, também uma empresa de autoveículos, a Lexus, pediu para cientistas, né, ou pessoas da área de tecnologia, criarem o conteúdo do próximo comercial da Lexus. E olha só o que aconteceu. Né? Então, eles pediram para escrever o roteiro. E aí o roteiro foi escrito pela inteligência artificial, é óbvio que ele foi produzido por um ser humano. Mas vamos ver o que aconteceu. Então, a ideia é que ela ia ser criativa, criar um roteiro que culminar no comercial. Então, olha só o comercial que foi escrito pela inteligência artificial. Comercial de um veículo da Lexus. Opa! Passei.
aí o comercial desenvolvido pela Lexus. Foi criado um contexto de um algoritmo que aleatorizava a escolha e criava esse contexto de criação de algo, de uma obra, né, que tivesse um princípio de criatividade. Então, eles pegaram vários comerciais de veículo, pegaram as imagens e treinaram a inteligência artificial. Colocaram o contexto do novo veículo e ela começou a escrever o roteiro em cima disso. Então, olha o potencial que existe dentro dessa visão. Ela detectou essa questão de os veículos sempre trafegarem nessas pistas perfeitas ali, no meio da natureza, e com nenhum outro carro ao lado, né? Sempre sozinho ali, passando no... É até difícil a gente imaginar, eles fazem o comercial às 4 horas da manhã, né? 5 horas da manhã, não tem nenhum carro na rua para eles estarem passando ali, né? E depois mostra ela fechando a coisa, complicando, a pessoa que trabalhou na construção do veículo toda agoniada, porque tinha aquele veículo como uma obra de arte, como alguém ali quase da família, e foi para o crash test e falou assim, não, eu não preciso bater para provar que eu sou seguro. Eu provo que eu sou seguro sem precisar ser destruído. E aí mudou todo o contexto e eles criaram o veículo dirigido por intuição. Então hoje, se você tem um Volvo, se você tem um Lexus, se você tem alguns veículos, você já tem esse sistema autônomo de direção que te permite, você bota a rota ali e te guia, leva o carro. Até no Brasil funciona, né? Claro que não está autorizado aqui, então não façam isso, mas tem esse recurso disponível, tá bom? Então esse é um contexto da criatividade aplicada. E com isso, a gente percebe, vivemos um novo mundo onde isso está muito presente. E para fechar, eu queria colocar aqui um último vídeo que fala sobre essa visão da tecnologia, da presença e de até onde a gente pode chegar com esses nossos assistentes virtuais. Prezada tecnologia. Prezada tecnologia. Vamos conversar. Nós temos uma ótima relação. Você já fez muita coisa boa para o mundo. Mas eu sinto que você tem potencial para fazer muito mais. Você trabalha para todos ou só para alguns? Poderíamos ter uma inteligência artificial justa? Que lute contra preconceitos? Ou que ajude a enxergar os preconceitos em nós? Precisamos de tecnologia que faça as pessoas se entenderem. Que entenda meu negócio. Prezada tecnologia. Prezada tecnologia. Prezada tecnologia. Prezada tecnologia. Defenderemos dados digitais como direitos humanos. Usaremos blockchain para ajudar a reduzir a pobreza. Vamos desenvolver novas soluções com a ajuda da tecnologia quantum. Mostraremos que as exatas não são só para homens. Vamos fazer a diferença na vida das pessoas. Vamos fazer tudo juntos. Vamos esperar mais da tecnologia. A inteligência pronta para... Então tá aí uma visão do que a gente pode juntar todas as tecnologias ali e imaginar que o assistente virtual é o primeiro caminho para algo que vem por aí, que pode ser revolucionário e está presente no nosso dia a dia. E quem sabe amanhã a gente não tem um Jarvis trabalhando para nós, agendando para nós os lugares, contratando a casa onde a gente quer ficar no Airbnb, no lugar que a gente quer ficar, acertando os melhores preços, chamando o veículo do Uber automaticamente para a gente, já está esperando de acordo com a nossa programação, né, de viagem, já comprando os tickets ali no show, fazendo tudo isso para a gente de acordo com o que a gente deseja. O caminho está evoluindo e cada vez isso está mais disponível para nós no nosso dia a dia. Para quem quiser testar isso na prática, tá? Existem empresas que já estão disponibilizando o acesso gratuito aos seus assistentes virtuais. Então, você pode desenvolver de graça o seu assistente virtual e até um certo volume, por exemplo, de atendimentos, você consegue isso gratuitamente. Então, por exemplo, se você colocar aí Watson Assistant, você tem isso disponível. Aqui, ó, IBM Cloud Watson Assistant. Você pode criar um assistente virtual aqui, ó, de forma gratuita. Ele atende até 10 mil perguntas todo mês de graça. Então, você cria o chatbot aqui de forma simples, direta e gratuita para uso. E ele tem uma capacidade imensa de uso. Assim como esse, tem o da Google, tem o da Amazon, tem o da Microsoft. Então, hoje é mais uma questão de querer, tá, do que de efetivamente... você tem que gastar com isso, tá?
porque no contexto de uso, você já tem acesso a esses assistentes virtuais que podem ser treinados de forma gratuita. E, em geral, você não precisa ser um especialista para treiná-lo. Você precisa ser um especialista para colocar ele no ar do jeito que você quer, né? Mas para treiná-lo, você vai treiná-lo naquilo que você entende, naquilo que você gosta, naquilo que você conhece. Então isso faz toda a diferença, tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês hoje sobre essa possibilidade e certamente a gente ter esses âncoras virtuais, a gente ter esses assistentes virtuais da Samsung, holográfico, 3D, né? Os novos recursos holográficos que a Microsoft está desenvolvendo para os óculos HoloLens presentes também vai fazer a diferença. Então, eu abro aí um momento para a gente discutir aí, falar sobre esse tema. Temos aí uns minutinhos, pelo menos uns 5 minutos, 7 minutos. Então, quem quiser, abre o microfone, pode conversar. Eu acho que vocês podem. Não sei se está disponível aí para todos. Deixa eu deixar aqui. Legal. Fala, Ariadne, tudo bem? Tudo bem. Então, quando você perguntou se a gente achava que a IA teria capacidade de ser criativa, né? O Helder disse que não, mas eu acho que sim, porque acho que tudo é uma questão de referência. Então, quanto mais referências que a gente der para uma inteligência artificial, claro, dentro de um contexto, né? Sei lá, um contexto artístico, a um contexto operacional, um contexto analítico, eu acho que ela seria, no futuro, capaz de encontrar uma solução para as necessidades, tanto cotidianas, até mesmo desenvolver um produto, um serviço que fosse capaz de atender uma necessidade de uma comunidade, entendeu? Eu não estou te ouvindo. Eu concordo contigo nesse contexto, tá? Um dos vídeos que eu não mostrei aqui mostra como uma inteligência artificial ela consegue criar um tipo de produto, um tipo de estrutura baseado numa análise de dados assim cada vez mais sofisticada e diferenciada que nós, seres humanos, não criaríamos porque não temos aquela visão do que seria importante, por exemplo, que seria um ótimo, né? Condição ótima, por exemplo, numa estrutura. Então, é interessante. Eu acredito que isso é possível. E em alguns contextos, eu acredito que se você chama e lança uma semente aleatória no modelo, no ambiente, você consegue criar novas percepções. Não vou chamar isso de criatividade no contexto matemático, mas eu chamaria isso aí de aleatoriedade que a gente está embarcando no sistema. Mas no contexto humano é uma abordagem diferente. Pode ser legal, pode ser ruim, mas é uma abordagem diferente ali. Sim, sim. Legal, gostei muito da tua colocação ali dos tipos de referências. Legal. E aí, Mário, o que você acha? Chile. O Helder quer debater. Aqui, ó. O Helder já chamou o debater. Pode responder. Cadê ele? Chamou aqui para debater aqui. Vou chamar o debater. Vou fazer uma pergunta. Oi. Pois não, me ouvem? Eu queria fazer uma pergunta, prof. O seguinte, para fazer, digamos, essa questão de criatividade, eu não sei se eu entendi direito, mas para ela criar os dados melhores seriam os não estruturados, né? Ou não? Sim, exato. O contexto de criatividade ele vai se carregar o contexto, várias referências, né? Várias informações para gerar essa a abordagem criativa, né? E, em geral, você pode trabalhar com todo tipo de informação. Pode ser áudio, pode ser vídeo, pode ser contextos textuais. Então, a gente tem uma inteligência artificial que ela é capaz de escrever textos, a GPT-3, né? Já mostrei para vocês numa outra aula. A gente tem essa, que foi capaz de escrever ali um roteiro, então ele teve que ser alimentado com imagens. Imagens sobre comerciais. Então, sim, vai ser bem forte essa questão de carregar
dados não estruturados. E isso isso é possível hoje, porque a inteligência artificial consegue hoje processar esses dados não estruturados, né? Graças a uma abordagem chamada de Deep Learning, aprendizagem profunda. Você tinha falado, Cláudio, sobre os carros, né? Se a gente pegar a Tesla, que já faz testes nos Estados Unidos, né? A Uber já contratou a Tesla para fazer testes nos Estados Unidos. E se a gente parar para pensar, claro que ele não consegue fazer um grande percurso, mas que seja uma volta no quarteirão, eu já acho fantástico do ponto de vista da inteligência artificial, de você conseguir comandar direita, esquerda, colocar um ponto de partida e um ponto de chegada, e ele conseguir fazer esse trajeto, por mais curto que seja, né? Isso aí ele já faz, grandes percursos eles fazem sim, tá? O interessante disso, tá, Ariadne, é mais a questão humana. Nós não sabemos como legislar se acontecer um acidente com um carro autônomo. Quem que é o responsável, né? Então, já aconteceu, inclusive, né? Vários acidentes nos Estados Unidos. Então, esse é o ponto, né? A gente tem essa dificuldade para observar. Então, dentro desta visão, o que nos resta para discutir nesse contexto, né? A gente tem aqui que a Tesla, por exemplo, ela é uma das empresas que hoje vale mais de 500 bilhões de dólares. Ela está valendo mais do que todas as concorrentes dela juntas, as grandes empresas. Você imagina, a Tesla vale mais que a Toyota, a Mercedes, a Volkswagen, a Ford, a GM, tudo junto, né? É um negócio assim, incrível. E ela não fabrica nem um décimo do volume de carros que essas empresas fabricam. E ela vale mais. Então, percebam a diferença que existe. Quando você embarca em inteligência artificial, quer dizer que você já está em outra década, você já está em outro século, você já está em outro contexto, você está no futuro. Enquanto os outros estão lutando para isso. E é claro, eu não sei se algum dia a Tesla vai fabricar tanto carro quanto os outros, mas o pessoal acredita, por causa da inteligência artificial, que tem a capacidade de escalar, né, ao longo do tempo. E a gente deve lembrar que, poxa, você comprar um Volvo, ele é autônomo também, igual o Tesla. Mas a Tesla é que está valendo mais. Então, tem muito disso de ideias envolvidas, de quem dirige, de quem é a pessoa que está na frente, esse tipo de coisa. Mas inteligência artificial muda tudo. Ah, legal. A Shirley perguntou aqui se a lógica dos módulos é aberta. Sim, Shirley. Do Watson e de outros também é aberta. E é aberta a tal ponto de que você faz isso, você treina a sua inteligência artificial. Eu nem diria que é programar, porque não é uma linguagem de programação. É uma coisa assim muito interativa, muito intuitiva. Você cria lá as perguntas, você cria ali as respostas, e ele tem uma inteligência artificial que vai criar situações, vai entender quando a pessoa fala errado, mas ela está falando aquela pergunta para você, ela vai associar novas formas de perguntar aquilo que você colocou como conteúdo. É um negócio bem legal, tá? E está disponível para todos. Quem quiser aprender como treinar um chat, né, do zero, tem vários vídeos na internet. A gente tem um colega chamado Sérgio Gama, que tem cada vídeo super legal sobre isso, né? Então, se você for no YouTube, tem vários vídeos sobre como treinar uma inteligência artificial, né, um chatbot, mas se você quiser um passo a passo bem legal, tá? Com um curso, na verdade é um treinamento gratuito. Você vai ter um link que eu vou passar para vocês, eu já devo ter passado antes, que é este aqui. Vou passar agora aqui para vocês. Class.ai. E aí eu vou projetar aqui na tela para vocês verem também. É bem maneiro. Tem um detalhe, né, que esse chat é gratuito, ele está na nuvem, né, disponível. Ele está como se fosse, ele é em inglês, né? Então esse é o único ponto que temos de dificuldade.
mas ele tem aqui dentro dos cursos dele, né, os materiais eles estão disponíveis aqui para várias coisas. E uma delas é treinar o chatbot. Então, você tem muita tecnologia aqui, né, envolvida, mas você também tem o curso focado em chatbot. É tanta coisa, tem até de jogos, que eu acho legal, né? Então, vou clicar aqui nos cursos e vamos ver se ele procura aqui, ó, todos os cursos, e você vai ter um esquema aqui de procurar aqui o curso online, aqui de chatbot. Então, aqui tem bastante coisa. Tinha uma barrinha de procurar aqui em cima. Cadê? Eu acho que tem que estar logado. Então, o login é gratuito e você ainda ganha um certo valor para usar na nuvem gratuitamente. Tá? Então, aqui nesse aqui tem o de chatbot, sim. Em algum momento ele vai aparecer aqui como criar o meu chatbot. Você está mudando. Aqui. Ó, tem que tirar. Deixa eu ver se eu vou aqui na raiz. Pronto. Fui na raiz. E não está aparecendo aqui para mim os cursos, mas está aqui uma visão do que eu quero, qual é o caminho, e um deles é o do chatbots. Vou procurar aqui para vocês e já trago. Tá bom? Então, essas são algumas possibilidades. Vou pegar aqui o link e mostro para vocês. Ó, legal. É isso aí. Não sei quem é da Tecnicis, né? É uma empresa de tecnologia aí, famosa, Tecnicis. E está aí, ele deu mais um comentário aqui, fez mais um comentário sobre os carros autônomos. Bem legal. Sim, tudo a ver. Né? Então, pessoal, isso aqui é um pouquinho do conteúdo que eu queria mostrar para vocês, né? Sobre assistentes virtuais. E a gente fica hoje por aqui. E voltamos amanhã para falar sobre a inteligência artificial aplicada num contexto mais político. E aí vocês me dizem o que vocês acham disso, tá bom? Ah, legal. Com relação à aula anterior, tem algum tutorial? Existem sim, existem tutoriais. Eu vou ver se eu passo para o pessoal aqui do ITP, para eles colocarem junto com o material, tá? Ah, legal, ótima ideia, Ariadne. Eu gostei dessa ideia, sim. Vamos ver se a gente cria um grupinho aí. Amanhã a gente pode buscar um caminho para que esse grupo. Eu vou conversar com o pessoal da IDP se eles têm um canal assim específico para a gente criar um grupo de discussão sobre inteligência artificial. Tá bom? Ótima ideia, obrigado. Bom, pessoal, muito obrigado e boa noite a todos, tá? Um abraço. Nos vemos amanhã, se Deus quiser.